Olá pessoal, aqui que vos fala é o historiador Luiz Matos. Você está no canal Histórias Dinâmicas. Então, tem aí, depois da vinheta, vamos ter mais um vídeo sobre a Inconfidência Mineira. Assiste aí, né? E depois você compartilhe, comente. Então, vamos lá para mais um vídeo aqui no Histórias Dinâmicas. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o historiador Luiz Matos e eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a Inconfidência Mineira. Isso, no dia 21 de abril agora, estaremos comemorando mais uma lembrança da morte de Tiradentes, que é um dos líderes da Inconfidência Mineira, em meados de 1789. Ali uma revolta onde o pessoal ali se organizou contra algumas coisas que aconteciam no Império, né, aqui na colônia brasileira, que ainda não era, ainda nós éramos governados por Portugal, né, pela dona Maria I, né, e aqui tinha um grupinho que queria montar algo diferente aqui no Brasil, queria ter a sua independência, queria montar uma república. Até dizem que eles queriam montar uma constituição do mesmo formato dos Estados Unidos. Lá eles tiveram a sua independência, tiveram a sua constituição, então daí o pessoal ali da revolta, eles queriam a independência do Brasil, né? Então aí uma das causas da Inconfidência Mineira foi a cobrança de detentos, né, altos preços cobrados por mercadorias importadas, como tecidos, calçados, ferramentas e outros produtos manufaturados. Eram cobrados muito altos impostos, né? Nada como... É diferente de hoje em dia, né? Um aspas, né? E brasileiro não paga imposto, né? Diferente de hoje, né? Bom, tudo bem, vamos lá. Vamos voltar ao nosso assunto. Severo controle das autoridades portuguesas. Então tinha um certo controle aí do pessoal lá de Portugal que não queria autonomia aqui no Brasil, né? A divulgação de ideias, proibindo a impressão de jornais e livros. Olha só que interessante, né? Nessa época não podia ter nada disso. A impressão, os livros sendo publicados, ainda não podia nada disso, né? Éramos uma colônia de Portugal. O objetivo principal era a adoção de uma bandeira, a criação de uma universidade em Vila Rica, serviço militar obrigatório, separação de Portugal, com a criação de uma república com capital em São José del Rei. Olha só que interessante. Eles já queriam a separação ali. Uma coisa importante também de se lembrar aqui é que o nome dos líderes, né, do pessoal que ali fizeram a batalha, que trabalharam ali para que acontecesse isso, né? Aqui, ó, eu tenho aqui o nome deles aqui. Importante lembrar que teve uns líderes aqui nessa situação. E não foi só o Joaquim José da Silva Xavier. Não foi só ele o líder. Mas ele é o que ficou assim marcado nessa revolta. Ele é o que ficou assim... o foco ficou nele, né? De um simples dentista, né? Colocaram ele como um deus, né? Personalizaram ele como até mesmo Cristo, que ele era cabeludo, barbudo, e há controvérsia sobre essa situação. Mas, né, não estou aqui para desmistificar a história, não estou aqui para se dizer que se isso é certo ou errado, não, de forma alguma. Estou aqui apenas para contar um pouquinho da história. Então vamos falar o nome dos líderes dessa revolta, né? Então, Cláudio Manuel da Costa, um fazendeiro. Inácio da Alvarença Peixoto, latifundiário. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.
Padre Carlos Correia de Toledo. Olha, até um padre, né? Thomas Antônio Gonzaga, Joaquim Silvério dos Reis e Basílio de Brito Malheiros. Esses são os nomes. Como eu disse para vocês, o principal, né, o que foi marcado na história, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Aí, o que aconteceu? Com a batalha, a monarquia brasileira começou a se articular, organizou uma tropa para ir até Minas Gerais para tentar, de alguma forma, quebrar isso, tirar isso aí, porque não era a intenção deles no momento fazer isso acontecer. E só que assim, detalhe, os revoltosos, eles não tinham armas, não tinha nada, né? Interessante, né? Eles não tinham armas, os revoltosos, né? Puxa, que coisa interessante essa, né? Eram revoltosos e não tinham arma. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Bom, vamos lá, vamos voltar. Os Inconfidentes não tinham tropas nem armas e não contavam com efeitos de participação popular. Eles não contavam com efetiva participação popular, né? Bom, algo diferente aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Os revoltos até tentaram apoio em outras regiões. Eles tentaram, assim, de repente, voltar, conversar com algumas pessoas para ter um pouquinho da participação, mas não teve muito êxito, não, né? Então, aí, depois de tudo isso que aconteceu, né, os revoltosos não conseguiram o objetivo principal, né? E aí foram presos, né? Só que teve uma manobra aí, né? Olha aqui, importante dizer, dos 11, né, que participaram, de 11 pessoas que participaram da batalha, né? Interessante que só um foi condenado à morte, né? Foi Joaquim José da Silva Xavier, o conhecido como Tiradentes. Os outros, eles foram sentenciados à morte, mas depois, por uma manobra da nossa querida Dona Maria I, foi modificada apenas deles para saírem do Brasil e irem cumprir uma pena lá na África, né? Decreto perpétuo na África, né? Legal, né? Interessante. Então, a Inconfidência Mineira aconteceu, a revolta aconteceu, teve alguma situação que mudou? Pouquinho, E por um tempo, esse líder, né, ele ficou esquecido no Brasil. Lembrando que estava numa monarquia, e depois de um tempo, quando se constituiu a República no Brasil, né, quando teve o golpe, mas então, como aconteceu em 1889, quando aconteceu olha que interessante, depois de 100 anos, né? 1789 aconteceu a Inconfidência Mineira. Em 1889 aconteceu a República, né? A proclamação da República. O Brasil se torna uma república. O Brasil, ele acaba com todos os problemas do Brasil, porque a monarquia, ela acabava com o Brasil, né? A monarquia não era favorável aos pobres. A monarquia, ela era... Agora, a República mudou totalmente a situação do Brasil. A República se tornou o melhor momento da situação do Brasil. A República, até nos dias de hoje, é a melhor. Será? Será? Quem sou eu para julgar, né? Mas, então, voltando à Inconfidência Mineira, no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792,
Tiradentes, ele acaba sendo enforcado, né? E foi decapitado. O pessoal fala que vários membros do corpo dele foi colocado ali para mostrar, olha só, você que está tentando contra o nosso pensamento, que não quer que continue a monarquia, olha o que pode acontecer com você, né? Mostrando para a população que não podia se manifestar, né? Então, é comemorado, ou lembrado, né? Vamos colocar assim, comemorado é complicado, né? É lembrado em 21 de abril, é feriado nacional, o dia de Tiradentes, onde Tiradentes foi enforcado, onde ele morreu, por um objetivo, né? Porque ele queria algumas coisinhas básicas, né? A adoção de uma bandeira, né? A criação de uma universidade, não só ele, né? Ali o povo ali, em geral, o grupinho dele ali, né? O serviço militar, a separação, né? Uma criação de uma república, a elaboração de uma constituição, coisa simples, né? Que na época era complicado ali para eles, né? Então, fica a lição, né? Que podemos sim fazer algo, podemos tentar de alguma forma modificar o nosso país. Você pode, né? Não como disse aqui, ó, importante, não foi com armas, né? Mas é que hoje em dia a gente não pode falar sobre isso, né? É interessante dizer também que eles não eram contra a escravidão não, viu? Né? Deixei isso bem em fato. Muitos dizem, será que realmente Tiradentes era um salvador da pátria? Né? Que é assim, ó, uma coisa importante dizer aqui, ó, que está escrito aqui no resuminho aqui, né? Como a maioria dos revoltos possuía terras e escravos. Olha, fazendeiro aqui, ó, fazendeirinho aqui, o Cláudio Manuel da Costa, será que ele não tinha alguns escravos ali também não? Que a intenção dele não era acabar com a escravidão. Ou será que sim? Não sei, né? Aí vai de você estudar um pouco mais. Aqui é só um resuminho, que eu não vou aqui não estou dando uma lição, não estou falando coisas que é ou não é, né? Só detalhando, né? Como o nosso objetivo, como o nosso canal é sobre história, né? Então aí é só uma avaliação, né? Um continho de história, né? Claro que você tem que estudar mais, você tem que ler, né? É importante isso. Leia, né? Tem muitos livros de histórias aí, né? Tem História do Brasil, tem o Boris Falsos, que é um grande historiador aqui do nosso país, que escreveu vários livros, que escreveu o Brasil, a história do Brasil. Paulo Resulti, que também escreveu livros importantes, principalmente sobre o Império Brasileiro, né? De repente, alguma coisinha ali que você pode tirar, né? Ó, História Brasil Colonial, né? Que é ali da Laima Margreves, e aqui ela fala sobre a Inconfidência Mineira também, né? Então, para você, aqui eu estou pincelando, contando um pouquinho, né? Lembrando um pouquinho de amanhã, do dia 21 de abril, né? É que eu estou gravando no dia 20, então amanhã, né? Ou você vai assistir um outro dia o vídeo, não tem problema, mas assim, contando um pouquinho sobre o que era, o que foi a Inconfidência Mineira, o porquê de você guardar o feriado, né? De você ali, e muitas vezes a gente não sabe o porquê, né? Não entende qual que é o motivo, né? A gente às vezes, com o tempo, com aquela correria nossa, a gente não consegue ficar procurando isso aí, né? Então, foi uma luta, né? Foi um movimento onde eles queriam algumas coisas, uma independência, né? E que infelizmente não aconteceu, né? E que ali ficou claro, apenas uma pessoa foi sacrificada ali, né? Que foi o Tiradentes, né? Ele acabou sendo morto, né? O símbolo, né? Dessa revolta, né? O símbolo da Inconfidência Mineira, o símbolo de uma tentativa de independência que não aconteceu, ok?
Então é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a vocês. Não consigo postar muitos vídeos ainda, estou tentando me organizar. Breve vou ter algumas mudanças aqui, vou conseguir fazer mais coisas, né? Porque o mais importante é a edição. E eu faço a edição no celular, eu não faço edição no computador. Eu adquiri um computador e estou montando ele para aí sim fazer uma edição mais legal. Aí devagarzinho a gente vai conseguindo, né, fazer o nosso trabalho, ok? Inscreva-se em nosso canal, né? Curte aí, manda para mais pessoas. Obrigado, né, pela audiência, obrigado por você estar assistindo o nosso canal e em breve com mais um vídeo no nosso canal Histórias Dinâmicas, ok? Grande abraço, até mais.